Salve Maria Imaculada! Amado irmão, amada irmã, que a paz de Cristo Jesus esteja em vosso coração. Aqui quem vos fala é o Maico de Maria Duarte, conhecido a alguns irmãos de Caminhada do Fogo e como Maicão. E hoje nós estamos aqui mais uma vez aí, diante de toda a dificuldade. Talvez você vai escutar aí os barulhos externos da minha criançada, da minha casa, mas nós estamos aí para evangelizar em nome de Jesus. E estamos aqui para falar desse tema que talvez seja um pouco polêmico, mas é necessário ser falado, aquilo que o Espírito Santo vem colocando no meu coração nesses dias. Que Martim Lutero dividiu e a Virgem Maria está reunindo e irá reunir. Martim Lutero dividiu, foi usado por Satanás para dividir os cristãos. E a Virgem Maria irá reunir, os cristãos na verdade que Cristo deixou. Antes de qualquer coisa, amado, antes da gente clamar o fogo do Espírito Santo, talvez você, meu irmão, que participa de alguma fé protestante, Por que protestante? Aquele que protesta contra a fé católica, Eu não estou aqui para jamais atingir a sua pessoa, porque eu conheço muitos irmãos e irmãs que caminham na fé protestante e são boas pessoas, pessoas que eu admiro, pessoas que eu tenho amizade. Então jamais eu estou aqui para atingir a sua pessoa, mas sim para denunciar o erro que Martim Lutero fez e que causou todo esse dano nesses tempos, que eu já vou estar chegando lá tentando, tentar aqui comprimir num pequeno vídeo. Então vamos clamar o fogo do Espírito Santo para que nos dê sabedoria, possa nos dar entendimento para entender aquilo que Deus quer nos falar. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendendo-lhes o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis na face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Uma coisa que eu esqueci de falar, nesse mês de maio, a igreja, proclama como um mês mariano, um mês que nós meditamos a Virgem Maria, até por isso que Nossa Senhora colocava para dizer, dessa tamanha divisão e aquilo que ela já está fazendo e aquilo que ela vai fazer, e já está fazendo com a sua poderosa intercessão. Amém? Antes de tudo, pega aí a sua palavra, Efésios capítulo 4, versículo 3. Efésios capítulo 4, versículo 3. Enquanto você vai achando, eu já vou lendo. Esforçando-vos por manter a unidade do Espírito com o vínculo da paz. Um é o corpo, um é o Espírito, assim como uma é a esperança a que fostes chamados. Um é o Senhor, uma é a fé, um batismo e um Deus, Pai de todos, que está acima de todos, entre todos e em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus, dá um beijo na sua Sagrada Escritura, em Efésios capítulo 4, versículo 3 até o versículo 6. Como eu disse, Martim Lutero dividiu, que começou lá em 1517, desde a revolta que ele causou, a revolta protestante contra a igreja, diante daquilo que ele talvez enxergou em alguns membros o erro, daquela época, porém ele juntou com seus erros. Por que ele juntou com seus erros? Por que eu estou dizendo isso? Porque Martim Lutero, ele era um padre, porém ele não vivia a virtude da castidade, porque o padre, ele é chamado a viver como Cristo, viver como celibatário, viver a castidade. O sacerdote tem esse chamado, por isso que o chamado sacerdote é grandioso, porque ele é chamado a ser como Cristo. E assim Martim Lutero não vivia a castidade. E assim, diante da sua revolta, ele quis impor à igreja para que tirasse o celibatário, para que tirasse os sacramentos, para que tirasse a veneração aos santos. E sei que por tudo foi 90 teses que ele escreveu. Algumas, ele estava correto, que é diante do erro daquele tempo de alguns membros da igreja, não da igreja, mas sim dos membros da igreja, Mas diante desses erros, o demônio, que é astuto, e ele que estava vivendo uma vida de pecado mortal,
já ali juntou os seus erros, as suas ideias que não eram do Espírito Santo. Ele fez totalmente ao contrário de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, ele viu os erros da igreja, porém, ele vivia a santidade, vivia a castidade, buscava viver fervorosamente, né, com Deus, né, e ele realmente trouxe uma reforma para a igreja, uma reforma verdadeira, daquilo que a igreja estava necessitando. Martinho Lutero não, né, ele queria viver no pecado, queria trazer isso para dentro da igreja, né, acabar com o celibatário, acabar com os sacramentos, acabar com tudo aquilo que a igreja, que Cristo deixou. Que fique bem claro nesse vídeo, né? Os sacramentos, a veneração dos santos, tudo aquilo está na Sagrada Escritura, está na Palavra de Deus, está naquilo que Cristo deixou, né? Não foi criação do homem, né? Não foi uma criação humana, mas foi Cristo que deixou, né? Agora não dá tempo de eu explicar todos esses assuntos nesse vídeo, né? Mas passando aí levemente, né? Falando disso, então Martinho Lutero causou a divisão, né? O Papa não aceitou e ele fundou, né, a sua seita, vamos dizer assim, a seita luterana. Da luterana nasceu o calvinismo, do calvinismo nasceu a metodista, a anglicana, né? Cada um aí no seu ano de fundamento. E hoje nós estamos aqui nesse tempo, mais de 130 mil seitas fundadas, cada um fundando um dia, né? Em São Paulo, se eu não me engano, abre-se mais de 5 mil, né? Eu vi essa pesquisa, né? Já faz um tempo, mas mais de 5 mil seitas por ano, né? Se eu não me engano, não tiver enganado, né? E imagine só, cada um pregando uma coisa, cada um falando uma coisa, né? Cada um falando, aqui está o verdadeiro evangelho, aqui está correto. Sendo que em Gálatas capítulo 1 fala que somente existe um evangelho, né? E que no versículo 7 ainda diz bem assim: se viesse um anjo pregar um evangelho diferente, eu não poderia acreditar. Olha só, né, a tamanha importância, né, disso que está falando no Efésios capítulo 4. Há um só Espírito, há um só Senhor, há um só batismo. Então não existe, né, várias aí denominações, né, cristãs. Existem erros que começaram lá de Martinho Lutero, e é necessário dizer isso. Talvez você, meu irmão, minha irmã, talvez você aí saiu da vida de pecado, da vida de vício, né? Vamos dizer da vida de vício, porque o pecado nós saímos depois do sacramento da confissão, mas talvez você saiu da vida de vício, né? Na congregação cristã, na Deus é Amor, na Quadrangular, né? Na Assembleia de Deus, glória a Deus. Mas só que não é só nós saímos da vida de vício, não é só nós aqui tentarmos conhecer a palavra e interpretarmos de qualquer forma, não. Existe uma igreja que foi fundada há mais de 2000 anos, né? E essa igreja que foi fundada está pela força do Espírito Santo, senão não estaria de pé. Está há mais de 2000 anos. Por exemplo, se briga muito em relação à veneração à imagem, né? Sendo que São Lucas pintou a primeira imagem de Nossa Senhora. E muitos protestantes têm uma interpretação equivocada da Sagrada Escritura. E assim como várias outras coisas que eu poderia dizer, mas o vídeo vai ficar gigante, né? Então, amados, Martinho Lutero causou divisão. Causou totalmente o que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 3 em diante. Martinho Lutero foi causador de divisão. E quem que é o divisor? É o demônio. Como diz a Sagrada Escritura, ele é o pai da mentira, né? E por Martinho Lutero nasceu todas essas seitas que foram nascendo. Mais uma vez eu repito, não estou aqui jamais atacando alguma pessoa, mas estou aqui denunciando, né, aquilo que está errado, que são essas seitas, porque não era para ser essa divisão. Não era para ser assim, cada um pregando o evangelho, cada um vivendo da sua forma. Não, existe uma só fé. E essa fé está há mais de 2000 anos de pé, que está na Igreja Católica Apostólica Romana. Não católica brasileira, não. Católica Apostólica Romana, que foi fundada pelos apóstolos, que foi lá derramado sangue em Roma por São Pedro e São Paulo, que derramaram sangue em Roma. Por isso que é romana, né? Foi derramado sangue em Roma, São Pedro e São Paulo, que eram os dois pilares da igreja. Então, amados, a Virgem Maria quer reunir. A Virgem Maria quer trazer todos para a verdade. Ela como mãe, como advogada dos pecadores, como ela dizia aos pés da cruz, eu quero ser advogada dos pecadores. Advogada
meu pecador, advogada seu, meu irmão, minha irmã, pecador e pecadora. Ah, mas não está escrito isso na Bíblia. Amado irmão, amada irmã, nem tudo, como diz São João, o último capítulo do Evangelho, nem tudo vai estar escrito na Sagrada Escritura. Né? Ele mesmo diz isso, se fosse para colocar tudo na Sagrada Escritura, não caberia no livro, né? Não caberia na Sagrada Escritura. Então a Virgem Maria, ela pediu para ser a nossa advogada diante de Jesus. Jesus é o mediador que nos leva a Deus Pai, como diz a carta de São Timóteo. E a Virgem Maria é aquela que nos leva até Jesus. Nos leva a Jesus, que é caminho, verdade e vida, como diz São João capítulo 14, versículo 6. Jesus, caminho, verdade e a vida. Então Jesus é o caminho que nos leva ao Pai, e a Virgem Maria nos leva a Jesus. Então ela quer nos reunir numa verdade, não é para ter essa divisão, mas para não ter divisão é necessário se reunir a uma só verdade, a uma só fé. Então convido você, meu irmão, minha irmã, talvez você seja de uma fé protestante, mais uma vez repito, não estou aqui jamais atingindo a sua pessoa. Tem várias pessoas que eu conheço que buscam, né, diante do conhecimento que se tem na Sagrada Escritura, buscam a fidelidade com Deus. Mas é necessário conhecer mais, conhecer a verdade, no seu total, no seu pleno, não só meias verdades. Não só a palavra, né, diante daquilo que a congregação prega, daquilo que a Assembleia prega, daquilo que né, a mundial prega, a universal prega, quadrangular prega, Deus é amor prega. Não. A palavra de Deus, ela tem uma só interpretação. Não são várias interpretações, não. Há uma só interpretação, há um só Espírito. Né? Esse Espírito Santo está há mais de 2000 anos falando com a igreja. Então existem os sacramentos que estão na Sagrada Escritura, existe a intercessão da Virgem Maria que está na Sagrada Escritura, existe a Eucaristia de você comungar o próprio corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo na sua alma. Não é só nós bebemos da palavra, não. Jesus, ele quer dar o seu corpo e sangue para que você beba. Né? Não é que nem nas igrejas protestantes que faz somente uma relembração, como um teatro, não. Na igreja católica é corpo e sangue de Jesus vivo, alma e divindade. Diretamente ali acontece o grande milagre. Então a Virgem Maria, ela quer reunir o povo na verdade que Cristo deixou. Na verdade que Jesus deixou. Então convido você católico, convido você, meu irmão, minha irmã, amado protestante, que você venha conhecer a fé católica, venha conhecer a vida dos santos, venha conhecer mais ainda a profundidade com Deus. Que muitos que viveram diante da Sagrada Escritura viveram verdadeiramente e viveram ali no seu total, que chegaram à união total com Deus, né? na união total com Jesus. E Jesus convida você, meu irmão, minha irmã, você de fé protestante que talvez aí nasceu de berço, ou talvez conheceu já adulto ou quando jovem, Jesus chama você a conhecer mais, a conhecer a Eucaristia, como está escrito em São João capítulo 6. Né? A conhecer a intercessão da Virgem Maria, como Jesus deixou ela lá aos pés da cruz de São João, capítulo 19, versículo 25, 26, 27. Eis aí a tua mãe. E assim por diante, conhecendo todas as verdades que Cristo deixou. Mais uma vez repito, não só meias verdades, não aquilo que Martinho Lutero pregou, aquilo que ele dividiu, que não era para ser assim. Não é para ser assim. Por isso a Virgem Maria está trazendo vários filhos de volta para a igreja, de volta à verdade, vários pastores que estão se voltando para a igreja, um deles como Scott Hahn, né, que já tem dado vários testemunhos, né, que ele começou a estudar sobre a igreja e voltou para a igreja. Então Jesus chama você, meu irmão, minha irmã, né? Infelizmente, há muitos que usam da palavra para deturpá-la, né? Talvez até mesmo, com um sincero coração, querendo buscar a palavra de Deus. Vários pastores que querem buscar a palavra de Deus, que talvez não tiveram conhecimento católico, mas muitas vezes não querem buscar também esse conhecimento verdadeiro. E muitos que usurpam da palavra e que querem também enganar o povo, que querem ganhar dinheiro. Né, como está escrito em São Mateus capítulo 24, né, no final dos tempos haverão falsos profetas, muitos falsos profetas virão.
Então é isso, meu irmão, que Deus abençoe grandemente, que você escute essa palavra com muito amor, muito carinho. Não estou aqui jamais para condenar você, não estou aqui condenando ninguém, mas estou aqui diante da força do Espírito Santo, trazendo a verdade que é somente uma. Há uma só fé, há um só batismo, né? Há uma só esperança, que fosse chamado um só o Senhor. E mais uma vez repito o versículo 3: esforçando-vos para manter a unidade do Espírito. Na unidade do Espírito, que há uma só verdade. Não há várias verdades, mas uma só verdade. Deus abençoe você, meu irmão, que a Virgem Maria possa nos ajudar cada dia mais a se aprofundar na profundidade do amor de Deus com nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe e continuamos reunidos em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Salve Maria.